Olá, meu caro, minha cara, seja bem-vindo e bem-vinda a mais esse bloco onde a gente segue analisando aqui os aspectos para a preparação para a segunda fase da prova da OAB em direito tributário. Já falamos aí em outros blocos de questões gerais da prova, já falamos de um padrão aí para efetivação da sua peça, já falamos de ação declaratória e nesse bloco quero falar de ação anulatória do débito fiscal. Uma ação que é diferente da ação declaratória, especialmente pelo fato de algumas características que a gente vai abordar aqui nesse encontro nosso, mas é importantíssima, porque é a ação através da qual você busca cancelar o crédito que já foi constituído. Então, diferentemente da ação declaratória, cujo objetivo era declarar uma sentença declaratória para que declarasse a inexistência de uma relação jurídica, na ação anulatória, você sabe, o objeto é anular. O nome dela já diz. Então, antes da gente entrar efetivamente nessa questão, deixa eu colocar novamente os meus contatos para que caso você queira fazer contato comigo, você pode mandar mensagem para mim aqui no Facebook, no Instagram, no e-mail, no canal do YouTube e também deixar reforçado que caso você queira um acompanhamento mais próximo na preparação, você pode mandar uma mensagem aqui para mim nesse e-mail, falando que assistiu às nossas aulas aqui no YouTube e que tem interesse nessa mentoria, no trabalho mais próximo para preparação, além das aulas que já estão todas disponíveis aqui para você. Beleza? Então, sabendo disso, vamos falar efetivamente da nossa matéria, da nossa ação anulatória e vamos observar essa questão necessária aí, a questão da anulação do débito. A partir do momento em que eu manejo uma ação declaratória, eu buscava uma sentença para declarar uma inexistência, com o objetivo de afastar uma cobrança que viria a acontecer. Já na ação anulatória, não. O objetivo da ação anulatória é anular o débito, anular o lançamento efetivamente feito, ou seja, a Fazenda Pública que já levou a efeito um lançamento, vai impor ali ao contribuinte alguma cobrança, ou já impôs essa cobrança ao contribuinte, e eu busco na ação anulatória justamente o cancelamento dessa figura. Vamos olhar para o nosso quadro aqui, e eu vou desenhar como nós falamos na ação declaratória, eu vou pensar aqui. Então, lá na ação anulatória, a gente vai ter um contexto um pouco diferente, porque eu vou ter lá a norma, e a norma tributária vai impor obrigação tributária. Deixa eu fazer de novo, porque isso aqui está horrível. Esse meu N ficou nojento. Esse aqui ficou menos feio. Vamos lá. A ação anulatória. Eu tenho lá a norma que dá fundamento. Essa norma vai prever um fato tributável. A partir do momento em que eu pratique esse fato tributável, eu passo a ter ali a figura do fato gerador concretizado. E esse fato gerador concretizado vai autorizar que a Fazenda Pública realize um lançamento. A partir do momento em que o lançamento aconteça, esse lançamento dá ao crédito tributário a característica de exigibilidade, ou seja, ele passa a ser exigível pela Fazenda Pública em desfavor do contribuinte, em desfavor do sujeito passivo, com o objetivo ali de fazer valer o crédito. Então, o ato administrativo de imposição da obrigação tributária, ele é feito, ele é imposto, ele é exigido a partir do ato do lançamento. O lançamento é que dá número para a cobrança. O lançamento é que dá forma de cobrança, jeito e condição de cobrança do crédito tributário. Muito bem. Enquanto a declaratória a gente manejava aqui, nós já falamos em bloco anterior em relação a isso, a anulatória, ela precisa que exista um ato administrativo passível de ser reconhecido como nulo. Então, na ação anulatória, eu necessariamente tenho a figura do lançamento e eu vou manejar uma ação para buscar cancelar, buscar anular, buscar afastar o ato de lançamento. Tá? Então, o lançamento ele tem essa característica, porque a anulatória tem essa característica, porque eu vou buscar cancelar o ato administrativo que impôs a obrigação tributária. Tá legal? Então, a partir do momento em que exista o ato de constituição do crédito tributário via lançamento, eu venho com uma ação anulatória, buscando cancelar aquela cobrança, buscando afastar a exigibilidade daquele crédito tributário em razão de uma sentença. Vamos lembrar que o ato administrativo de lançamento, que é um ato vinculado, ele é um ato que faz com que a Fazenda Pública imponha a obrigação, onde existe ali uma presunção de que a cobrança esteja correta, e há ali uma presunção
própria do administrativo de que estaria correta, mas eu posso buscar uma guarida jurisdicional com o objetivo de cancelar, de afastar aquele lançamento. Esse é o objetivo. Então, diferentemente da ação declaratória, eu vou entrar com ação anulatória quando e se houver lançamento. Ah, mas eu não posso entrar com uma ação declaratória de nulidade? Esquece isso. Mete ação anulatória do débito fiscal, que é garantia de sucesso, porque você vai ter objetivos específicos. Por que eu estou falando isso? A fundamentação legal da ação anulatória não é o artigo 19 do CPC. Lá ela falava declarar a existência, a inexistência e o modo de ser de uma relação jurídica. Quando eu penso em ação anulatória, a forma de tratamento dessa ação na legislação é um pouco diferente. Olha comigo, por gentileza, a redação do artigo 38 da Lei 6.000, eu não coloquei aqui, Lei 6.830 de 80. Lei 6.830 de 80, que é a nossa Lei das Execuções Fiscais. O artigo 38 da Lei das Execuções Fiscais, comumente chamada também de LEF, Lei das Execuções Fiscais, ela prevê o seguinte aqui, ó. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma desta lei. Reparem que está falando de dívida ativa, não é nem o nosso caso aqui. Se eu olho aqui para o nosso quadro, eu tenho aqui o lançamento ele vai virar uma certidão de dívida ativa, que depois vira execução fiscal, né? Não é nem o caso que a gente está falando aqui. Muito bem. A partir do momento em que a gente enxergue a redação do nosso artigo, 38, ele fala: a discussão da dívida ativa só é admissível em execução na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, não vamos falar dele agora, ação de repetição de indébito, também não vamos falar dele agora, mas são duas ações distintas com objetivos distintos, ou, aí vem a parte que guarda a relação que a gente está falando agora, ação anulatória do ato declarativo da dívida. O que é a ação declaratória do ação anulatória do ato declarativo da dívida? Ação anulatória do ato que reconhece que a dívida existe, não a dívida ativa, o tributo em si, que nada mais é do que é o nosso lançamento. Então, olha que eu olho para lá, ação anulatória do ato declarativo da dívida poderia ser também redigido da seguinte forma: ação anulatória do ato de constituição do crédito, do ato de lançamento, do ato de imposição da obrigação tributária. Então, essa é a figura nossa de objeto de estudo por nós agora. Ação anulatória do ato declarativo da dívida, ação anulatória do débito, que foi consolidado através do ato de lançamento, tá? Só que ele segue aqui. Esta ação anulatória, né, precedida do depósito preparatório do valor do débito, vírgula, monetariamente corrigido e acrescido dos juros de mora e demais encargos. Eu já vou dar spoiler aqui. Essa ação anulatória, que o artigo 38 diz que deve ser precedida do depósito preparatório do valor da dívida, é bobagem. Por que bobagem, Rubens? Porque esse artigo 38, na parte final, não foi recebido pela nossa Constituição. Lembre-se que, de acordo com o que prevê o artigo 5º da Constituição Federal, nós temos o dia de petição. De acordo com essa condição imposta na lei, o contribuinte teria que dispor de dinheiro para depositar em juízo, garantir via depósito o adimplemento daquela ação para discutir. Isso, na minha visão, fere de morte o direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário, mas, além disso, a gente está colocando uma condição para o exercício da ação. E isso, como eu disse, não foi recebido. Lembre-se que essa lei, ela é do ano de 1980, então, Lei 6.830 de 80, ela prevê isso, ela é anterior à Constituição. Com a redação que nós temos do artigo 5º da Constituição, o meu direito de petição é garantia constitucional, a gente tem sempre ali a figura do direito de ação garantido pelo artigo 5º. Então, fato é que esse depósito do valor
do débito monetariamente corrigido, acrescido de juros de imóvel, mas encargos não foi recebido. Eu vou tratar disso já com você, inclusive com base sumular, tá? Súmula vinculante. Daqui a pouco a gente vai falar disso já. Mas eu quero entender com você o contexto da medida. Então, esse é o meu contexto. Pós-lançamento, eu entro com medida para buscar anular o lançamento que foi realizado. Essa que é a ideia. A questão é, Rubens, como que a prova vai avisar isso? Como que a prova vai tratar essa questão do lançamento? Como que eu vou ler o meu problema e vou saber se teve lançamento ou não? Eu coloquei aqui na parte de baixo do seu slide algumas sugestões. Por exemplo, ela pode dizer que houve cobrança, ela pode dizer que foi lavrado um auto de infração, ela pode colocar essa siglazinha AIIM, auto de infração e imposição de multa, por exemplo. Ela pode dizer, olha, o crédito foi regularmente constituído. Olha, ela pode dizer que foi exigido o crédito. Ela pode dizer que foi imposta a obrigação tributária. Ela pode dizer que o contribuinte recebeu uma notificação de lançamento ou uma notificação constituindo e cobrando um dado valor. Tudo isso que, ao ler o problema, você consiga pescar ali a informação de que, no contexto inserido no problema, o contribuinte foi cientificado, foi notificado, tem a ciência de que existe contra si um lançamento, uma cobrança, eu já tenho lançamento. Ah, mas ele recebeu o carnê de IPTU, é lançamento. Ah, mas ele assinou um auto de infração, é lançamento. Por quê? Seja o carnê, seja um auto de infração, qualquer que seja a via através da qual a Fazenda Pública imponha a obrigação tributária e cobre o contribuinte, é sinônimo de constituição do crédito, é sinônimo de lançamento. Então, se você tiver que discutir alguma coisa em relação ao crédito tributário, você vai fazer isso a partir do momento em que tenha ciência de que ele foi cobrado por qualquer dessas formas, qualquer dessas hipóteses, você vai enxergar ali e aí vai sacar que essa ação ela só pode ser proposta depois que o lançamento for efetuado. E aí você vai buscar a nulidade do lançamento ou a anulação do lançamento do crédito tributário, porque ele já teria sido ali regularmente constituído, tá legal? Então, essas são as regras que a gente tem que entender para decidir pela ação anulatória ou pela ação declaratória. Se há condenação, se há lançamento anulatório, se não há lançamento, ação declaratória. Isso pensando nessas duas apenas. Por que eu estou falando isso? Já quero também queimar a largada e fazer menção a uma outra alternativa. Quando eu penso numa ação, num ato de lançamento, esse ato de lançamento também pode ser, por exemplo, um ato coator. Pode ser um ato que eu possa afastar por mandado de segurança. Aí vai caber a mim decidir se eu quero entrar com mandado de segurança ou com ação anulatória. Não vou entrar nessa seara agora, eu vou abordar essa diferença com você lá na próxima análise nossa, que é do mandado de segurança. Tá? Depois desse bloco, o próximo bloco nosso vai versar sobre mandado de segurança. Agora, olhando para isso aí, você vai enxergar. Mas, Rubens, então eu vou fazer duas ações na prova? Não. Quando acontece essa possibilidade, ela corrige as duas, porque vem um gabarito duplo. Ele corrige de uma forma se você tiver feito anulatória, de outra forma se você tivesse feito um lado de segurança, desde que caiba, né? Então essa que é a ideia, mas a gente vai voltar a falar disso depois. De toda sorte, entenda comigo, essa figura é uma ação convencional que vai ser proposta também no local do domicílio do contribuinte em relação àquele tributo. Então, vai seguir o mesmo objetivo em relação à competência do que nós falamos na ação declaratória, ou seja, vai ser manejada essa ação no endereço ali do contribuinte, e aí a regra que vai ser observada vai ser a mesma regra de endereçamento, enfim, a gente vai falar disso já já. Olhando de forma ampla, a gente vem aqui e vai ver que os nossos requisitos são os mesmos, né? Aquele esqueleto padrão é praticamente igual, idêntico ao da ação declaratória, onde eu vou endereçar para o juízo, qualificar, fazer a exposição do cabimento, fato, direito. Só que aqui o que muda é que eu falo de tutela antecipada ou depósito. Você já vai entender por quê. Vou explicar já já. Faço os pedidos, falo que eu não quero lei de conciliação, provas, valor de causa e faço ali o fechamento da minha medida. Muito bem. Esse esqueleto padrão vai ser mantido para a gente, como também será mantida a regra afeta ao endereçamento. Então, se você já assistiu a nossa aula de ação declaratória e se você já assistiu a nossa ação a nossa aula, as primeiras ali que trazem as informações referentes ao aspecto geral da prova, você já tem essa informação, vai manejar a ação buscando
endereçando para a Justiça Federal, se for tributo federal, vai para a Justiça Comum, se for se for tributo estadual ou tributo municipal, mas lembre-se sempre que tem aquela regra do artigo 109 da Constituição Federal, que prevê que o tributo vai ser, a discussão vai ser feita em sede de Justiça Federal, mesmo que o tributo seja estadual ou municipal, mas que envolva a Fazenda Nacional ou a União na discussão. Tá lembrado disso? Falamos já disso em alguns momentos. Essa é a nossa regra padrão, beleza? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia, com essa análise aí sempre. Então, se for para a Justiça Federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, da vara civil da subseção judiciária de algum lugar, e faço menção ao local onde está rolando lá a questão toda. Se for Justiça Comum, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da reticências, vara da Fazenda Pública, da comarca de, aí bota o nome da comarca, onde está rolando ali também a nossa discussão, beleza? Ali para frente, vamos seguir então com aquela questão do preâmbulo, onde nós temos as mesmas características, não vou repetir, porque é idêntico ao que nós já falamos em relação à ação declaratória. Faço menção ao artigo 37, inciso 5, procuração do artigo 103, são artigos importantes, mas na fundamentação da ação muda um pouco, né? Porque lá na declaratória nós falamos do artigo 19, o artigo 300 e 309 do CPC. Aqui nós temos o artigo 38 da Lei 6.830, o artigo 300 que fala da tutela antecipada e 319 dos requisitos da petição inicial, né? Então, a fundamentação legal, repito, aqui nós não vamos abordar nenhuma questão de tese, né? Não vou colocar artigo de tese aqui, eu vou colocar aqui apenas tão somente os artigos afetos à fundamentação da medida, e nesse caso é o próprio artigo 38 da lei, e os do CPC que dão fundamentação tanto para a tutela antecipada quanto para os requisitos da petição inicial. Tá legal? Também da mesma forma como na declaratória, em fase da União, Estado, DF, município, pessoa jurídica e público interno, representada na forma do artigo 35, inciso 1 se for União, 2 se for Estado, 3 se for município, né? E aí, todas as características igualzinho nós já falamos em relação às demais medidas. Bom, cabimento da ação. Conforme aquilo que nós já falamos, a anulatória ela cabe a partir do momento em que haja lançamento. Então, o que eu faço aqui, ó? É cabível na forma prevista do artigo 38, então estou reiterando aqui a fundamentação legal, nunca é demais, e tem por objetivo anular um lançamento já efetivado. E tendo em vista que houve lançamento do crédito que se entende ser indevido, é cabível a presente medida. Ponto. Eu faço isso justificando de forma genérica. Se tiver alguma informação no seu problema que você entenda necessário para fazer imputar aqui, coloque também. Mas aqui é uma sugestão de redação que fica amplo, fica genérico e que pode ser aplicável. Eu sempre falo, detesto que as pessoas fiquem decorando peça. Não é esse o objetivo, você precisa entender. Porque se na hora da prova der um branco na sua cabeça, você não precisa ficar lembrando de decoreba, não é? Você tem que ter na sua cabeça o esqueleto. Você sabe que tem que ter o cabimento e se você escolheu a sua anulatória, é porque você sabe por que cabe aquela medida. Então, você só vai colocar lá com as suas palavras o porquê cabe aquela medida, aquela ação anulatória. Então, esse que é o nosso objetivo sempre, tá? Dali para frente, exposição de fatos, também expondo tudo aquilo que é necessário. No que tange a ação anulatória, é possível que tenha datas para que seja objeto de prescrição ou de decadência. Então é importante você relatar quando foi o fato gerador, quando foi o lançamento, se já tem prescrição, se não tem prescrição, né? Então, todos os elementos de tese que forem tratados, você vai colocar aqui, conforme nós também já falamos. Se tiver uma, duas, três teses, você vai colocar todas as teses que você identificar, porque o examinador irá pontuar cada uma delas. Então é importante que você faça essa análise com muito cuidado, e isso tudo vai estar incutido ali, embutido no seu problema. É lendo o problema que você vai entender os problemas afetos à questão. E aí, quando eu penso aqui na exposição dos fatos, onde eu já falei que eu não quero que você perca tempo, eu não quero que você gaste tempo nem espaço demais aqui, você vai condensar as informações e colocar aqui para que o examinador apenas saiba que você, se ele der pontuação, em regra, a pontuação mínima, mas você vai ganhar pontuação porque você fez indicação. Dali para frente, eu penso no direito, onde você vai nomear e explicar os institutos todos que você vai estar discutindo aqui no seu problema, né? Então, você precisa aqui fazer isso de forma muito cuidadosa, abarcando
todas as teses que o problema venha a trazer para você. Você não pode e não deve se contentar apenas com uma tese, a menos só tenha uma, né? Mas se a prova tiver mais de uma tese, você vai fazer indicar todas as teses possíveis que a prova tenha colocado ali para você. Isso porque o examinador vai atribuir pontuação para todas as teses que ele tenha colocado. Então, muita atenção, muito cuidado. É importante que você analise com todo o cuidado a figura da sua peça aí, tá bom? Para isso, você vai ler com cuidado, isso vai, obviamente, trazer no seu caminho. E aí, você vai colocar todas as teses e vai lá, falar, olha, de acordo com tudo isso aqui, a gente busca ali o afastamento. Até coloquei uma sugestão aqui, né? A exigência pretende, assim, a exigência que pretende a ré mostra-se completamente abusiva, devendo ser afastada, né? Depois que você demonstra, olha, essa cobrança ela é nula, não pratiquei o fato gerador, eu sou uma pessoa imune, não posso ser cobrado, a cobrança será formalizada, óbvio, né? Eu tenho aqui uma figura de ausência de fato gerador, a prefeitura me cobra IPTU quando eu sou contribuinte de TR, então eu quero anular o lançamento de IPTU porque eu não pratico o fato gerador de IPTU, por exemplo, né? Então são todas características aí que a gente vai ter de acordo com o que o problema for trazendo aí pra gente. E aí, a partir do momento em que eu articule meu direito, a gente pode ir lá pleitear a tutela antecipada. Diferente do que nós falamos na tutela antecipada no caso da ação declaratória, aqui, como já há lançamento, como já há constituição do crédito tributário, o tributo já pode ser exigido, né? Na verdade, ele já foi exigido, ele já é exigível, porque já foi objeto de lançamento. Quando eu falo que ele já pode ser exigido, que ele já pode ser, inclusive, objeto de discussão dívida, ele já pode ser, inclusive, objeto de execução fiscal, né? Então, a partir do momento em que a gente enxergue aí a existência de um crédito regularmente constituído e objeto de lançamento, a gente vai manejar uma medida para suspender a exigibilidade. Depois você procura aqui nas nossas aulas, a aula que eu vou falar só de suspensão da exigibilidade, que é até importante para você formar o conceito aqui da sua tutela. Mas vamos pensar no seguinte: eu tenho um tributo lançado, o inciso 5 do artigo 150 do CTN autoriza que uma decisão judicial, uma tutela antecipada, suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Então, com base nisso, eu posso demonstrar, olha, existe o artigo 300 do CPC, os requisitos para tutela: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade. Vou demonstrar que existe, de acordo com a tese, uma probabilidade do meu direito, vou demonstrar que existe um receio de dano, porque a cobrança já aconteceu e eu posso ser negativado, protestado, executado dessa dívida. E pode também, o que eu quero é apenas uma suspensão, que é uma medida reversível, não é uma medida irreversível, entende? Eu não posso pedir a extinção da cobrança em tutela só na sentença, mas na tutela eu posso pedir a suspensão da exigibilidade disso até o final do julgamento da ação. Então, eu vou colocar lá, diante de tudo aquilo que foi trazido na ação e diante do fato de que estejam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela, você vai demonstrar qual que é o perigo de dano, qual que é o risco resultado do processo, falar que a medida é reversível, demonstrar a probabilidade do direito e falar no final, olha, assim eu faço jus a concessão de uma tutela antecipada para suspender a exigibilidade com base no artigo 151 do CTN, inciso 5. Nisso, eu vou ter ali a suspensão da exigibilidade caso o juízo conceda. É importante destacar que o examinador, em regra, pontua também isso. Então é importante que você faça menção à figura da tutela. Porém, lembra que eu te falei no comecinho da aula de hoje que a gente pode ter tutela ou depósito? Por mais que eu tenha te dito que o depósito não é exigência, não é obrigatório, o examinador pode deixar claro que o seu cliente tem a intenção não de uma tutela, mas de depositar. Por quê? O depósito, ele é sempre feito no montante integral do crédito. Então, se eu tenho lá uma execução fiscal de 100 mil reais, perdão, se eu tenho um lançamento de 100 mil reais, a suspensão da exigibilidade via depósito só vai acontecer se eu depositar os mesmos 100 mil reais. Então, atenção, eu só vou me valer do depósito
que a princípio é uma medida, entre aspas, mais prejudicial para o contribuinte, porque ele vai dispor daquele dinheiro, ele vai pegar o dinheiro, não é penhora, é depósito. Vai pegar o dinheiro, depositar em juízo, e a partir daquele momento o juízo vai ali se manifestar, suspendendo a exigibilidade. Na verdade, o juízo não vai não depende do juízo aceitar ou não. O depósito por si só, desde que feito em dinheiro e no montante integral, é causa suspensiva da exigibilidade. É a previsão legal, artigo 151, inciso 2 do CTN. Tá? Só que, atenção, eu só vou me valer de depósito se o examinador deixar claro que o contribuinte quer, pretende, irá depositar. Se ele disser isso e você não for falar de tutela antecipada, você suprime o depósito, suprime o tópico da tutela e faz um tópico de depósito. Tá? Agora, pense comigo. São muito mais interessantes do ponto de vista do examinador a demonstração dos requisitos para a tutela do que uma simples juntada de depósito. Onde eu quero chegar com isso? Me parece muito mais crível que o juízo, que o examinador, pontue o contribuinte pela existência de um tópico de tutela do que pelo depósito. Se, porventura, o examinador trouxer lá que o contribuinte tem interesse em depositar, eu até trabalho com a ideia de fazer um pedido alternativo, no seguinte sentido: abre um tópico da tutela, expõe lá porque cabe a tutela. Todavia, caso Vossa Excelência entenda pela não concessão da tutela, que autorize a efetivação do depósito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo artigo 151, inciso 2 do CTN, e requer prazo de 5 dias para juntar as guias. Ponto. É um pedido alternativo, onde você se cerca de todas as possibilidades aí. Mas vou te dizer o seguinte: se o examinador não fizer menção ao fato de que o contribuinte quer depositar, e você colocar lá, não vai acontecer nada, não vão te pontuar. Só vão te pontuar se o examinador deixar claro na peça, na questão, que que o contribuinte pretende realizar depósito, que o contribuinte pretende depositar aquele valor no juízo. Tá? Do contrário, ignora e não precisa fazer nada em relação a isso. Bom, mas vamos lá, eu falei para vocês que ia dar a fundamentação da questão do depósito. O depósito não é obrigatório. Olha o que fala a súmula vinculante 28. Por mais que esteja lá no artigo 38, que nós já lemos, né? Olha o que a gente tem em relação à súmula vinculante. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação judicial, na qual se pretende discutir a exigibilidade do crédito. Então, é inconstitucional. Eu só vou me valer disso a partir do momento em que nós tenhamos a demonstração desse interesse todo aqui. Então, eu vou falar que eu não tenho interesse em depositar? A princípio, não. A princípio, só vou fazer um tópico de tutela. Só vou usar isso daqui, súmula vinculante, se tiver na própria peça alguma menção à existência aí de alguma discussão, alguma questão afeta a efetivação do depósito. Tá? Mas só para que você tenha ciência, já marca uma súmulazinha importante aí que pode, inclusive, vir para você em pergunta, né? Nas questões, mas é importante isso. Eu só vou me valer o depósito quando for essa a hipótese. E rememoro, como que eu falo disso na peça se eu for depositar? Requer a juntada da guia de depósito no montante integral, no valor da integralidade do crédito lançado, como forma de suspensão da exigibilidade, como prevê o inciso 2 do artigo 151 CTN. Ponto. Simples, objetivo, sem ficar fazendo firulas ou grandes viagens aí. Tá legal? Então, vamos lá. Enderecei, qualifiquei fatos, cabimento, fatos, direito, tutela ou depósito e vou para os pedidos. Pessoal, os pedidos também vou no mesmíssimo padrão da ação declaratória. Então, seja concedida a tutela com base no artigo 151, inciso 5 do CTN, para suspender a exigibilidade até o final do julgamento da ação, uma vez que presente os requisitos do artigo 300 do CPC. E aqui eu coloquei uma observação aqui, ó. Se perceber outra coisa urgente, a requerer, peça também. Por quê? Pode acontecer que o examinador diga, olha, o contribuinte tem lá um lançamento e ele precisa de uma certidão negativa de débitos.
Aí, nesse caso, tanto na tutela quanto aqui no pedido, você também teria que reforçar, olha, requer a suspensão e a expedição da terminação da expedição da certidão positiva com efeito negativo, por exemplo. Tá? Um exemplo. Pode ser que tenha alguma outra coisa, o examinador tem que deixar claro. Se ele não fizer nada, só pede a suspensão da exigibilidade do crédito com base no artigo 151, inciso 5. Agora, se for lançar mão de depósito em vez de tutela, aí eu faço um outro pedido aqui. Tutela, seja definido juntado do depósito, montante integral para a exigibilidade com base no artigo 151, inciso 2. Aí, terceira opção, usar os dois subsidiariamente, né? Então, quer a tutela, caso entenda pela não concessão, requer autorização para ajustar da guia do depósito em 5 dias para suspender com base no artigo 1512. Seria esse o caminho alternativo, tá? Pedido B, ou pedido 2. Seja ao final julgada totalmente procedente de ação, com fim da tutela e anulando, né, uma ação anulatória. Então, quero que ela anule. Anulando por sentença de débito fiscal e extinguindo o crédito tributário com base no artigo da tese que você articulou no seu problema, né, na sua peça. Então, essa vai ser a linha. C. A citação na pessoa do seu representante legal, para que ofereça o prazo no prazo que tiver, a resposta no prazo que tiver. E condenação, faltou um Dzinho aqui. Condenação do pagamento das custas honorárias com base no artigo 85, como nós falamos no declaratório, que prevê para a gente hipóteses ali bastante objetivas em relação à condenação da sucumbência em ação contra a Fazenda Pública e juntada de documentos. Novamente, tutela, procedência, citação, condenação e documentos. O padrão que a gente estabeleceu está mantido até aqui. Então, essa vai ser a nossa ideia. Tutela para suspender a exigibilidade, procedência do pedido para cancelar a cobrança, citação da Fazenda, condenação dela nas custas honorários e juntada de documentos. Vai ser esse o nosso padrão. Dali para frente, o padrão de todas as peças, né? Manifestar desinteresse pela audiência de conciliação. Então, fazer menção lá ao fato de que não tem interesse, porque não tem indisponível dinheiro público, não tem lei que autorize a negociação nesse sentido, e você não tem interesse nessa conciliação. E, ao final, provas, valor da causa e fazer o fechamento. Vou lembrar que aqui no valor da causa é mais provável ou mais possível que a prova traga para você um valor. Olha, foi lavrado o auto de infração cobrando 50 mil reais do contribuinte. Aí ele não era contribuinte. Ele não praticou o fato gerador. Aí você vai entrar pela nulidade disso. Valor da causa, 50 mil reais. Né? Não invente informação, não coloque um número que a prova não tenha trazido expressamente para você. Essa que é a ideia, tá? Então, vou colocar o valor da causa, vou fazer o fechamento, temos aqui que pedir deferimento, local, data, advogado, sempre seguido aí de reticências por conta daquilo que prevê o nosso edital. Então, reparem, são as características próprias da nossa ação anulatória aí, beleza? Fecho, então, esse bloco com você, novamente com os contatos, caso queira falar comigo, você já sabe, é só me adicionar aí em qualquer das vias das redes sociais que eu te respondo aí com a brevidade possível. Fechado? Um abraço para você, espero que tenha ficado claro, especialmente a distinção da declaratória com a anulatória. Eu tenho certeza que você vai arrebentar e não vai comer bola com isso. Fechado? Abraço para você. Próximo bloco nosso vai falar de mandado de segurança, imperdível. Até já. Tchau, tchau.